Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $66.180. Bitcoin que novamente está subindo e testando resistência decisiva. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar essa situação, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e qual a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, dois recados rápidos. Nós teremos vídeos de altcoins no final de semana, tá bom? Então eu gostaria que você viesse aqui na comunidade e votasse a altcoin mais pedida. As duas mais pedidas serão analisadas, beleza? Além disso, vota aqui se você gostaria que o nosso plano de membros e o live trading anuais pudesse ser adquirido em 12 vezes sem juros, tá bom? A gente tá para fazer essa adaptação aí, gostaria de ver se vocês se interessariam, ficaria mais fácil para vocês. Show de bola. Então, hoje, ao invés de falar além de falar do Bitcoin, eu também quero falar um pouco sobre o ETH, o ETF aí na semana que vem, que pode ser aprovado ou reprovado, né? Então, show de bola, caras. Então, começando aqui, eu já começo falando um pouco sobre o que está acontecendo no Bitcoin no diário, né? O Bitcoin no diário, para mim, a situação é muito boa. A gente rompeu um padrão de continuação da alta aqui. A gente teve um volume legal nesse rompimento, tá bom? Não acho que foi um volume exagerado. Se fosse um volume exagerado, eu até ficaria preocupado. Mas para mim tá bem legal. Um volume grande no fundo, um volume de rompimento, pivô no diário aqui. Ficou bem interessante para mim a situação no diário, a situação tá bem legal, tá bom? Porém, a gente ainda tem essa resistência que a gente tá brigando agora na região dos $67 mil, tá bom? Então essa região é uma região chata, é 0,618, é topo do semanal. E passou daqui, caras, a gente meio que tem um caminho livre para testar esses outros topos aqui, a máxima histórica, tá bom? Então, claramente, a gente tem um desafio aqui agora, a gente tá numa zona de resistência e eu continuo acreditando que essa é uma zona onde você pode olhar para uma ou outra altcoin e fazer algum shortzinho para se proteger, sabe? Eu acho que é uma boa região para isso e possivelmente eu vou abrir mais shorts hoje, tá bom? Tá bom, entendendo isso... seriam shorts em altcoins de tendência de baixa. Não seriam vendas de longo prazo, não seriam shorts no Bitcoin de maneira alguma, tá? Beleza. Entendendo a resistência, vamos falar do suporte. O suporte, caras, para mim é bem claro, tá bom? Se o Bitcoin chegar próximo ali da região... Tá errado isso aqui. Ah, tá sem o 0,382, né? Se o Bitcoin chegar nessa região próxima dos fundos que ele foi, de $64 mil, é zona de compra, tá bom? E detalhe, né? Ontem, por exemplo, a gente teve uma quedinha aqui. Não chegou numa buy zone do Bitcoin, mas chegou em várias altcoins, né? Então, o que você pode fazer? Você pode ficar de olho, né? O Bitcoin está numa tendência de alta. A gente sabe que a maior probabilidade é o rompimento para cima. Então, se ele começa a cair aqui, ele não chega na zona para comprar o Bitcoin, para fazer um long no Bitcoin, você olha para as altas, tá bom? Por isso que ontem, por exemplo, a gente fez um long na ENS, né? Um long levando em consideração que ela também tinha subido uma tendência de alta. Então, lembra, caras, você não precisa ficar só focado no Bitcoin. Você pode também usar as altcoins para ganhar dinheiro em movimentos um pouco menores no Bitcoin, beleza? Tanto a favor do long quanto a favor do short, né? Como eu disse para vocês, nesse momento eu estou em 12 operações. 9 longs e 8 longs, 11 operações então, em 3 shorts, porque a gente já realizou a ENS. Show de bola? Legal, entendendo isso aqui, a situação é a mesma de ontem, tá? Só que melhor na minha visão. Voltou aqui, zona de compra bem clara, zona de trade no Bitcoin ou de investimento em moedas que estejam em regiões mais significativas. Investimento no Bitcoin, Pablo, onde você está pensando? Cara, eu penso num position trade se a gente for testar novamente os $60 mil, ok? É onde eu estou num position trade junto com os membros, tá bom? Entre os 60 e os fundos ali. E se voltar lá, eu acho que seria uma oportunidade, sinceramente, tá bom? Então aqui, oportunidade de trade. Aqui, oportunidade de position trade e de investimento de longuíssimo prazo. Novos fundos, o que, sinceramente, eu não acredito que vai acontecer, beleza? Então, é aquela coisa, caras. Não é porque eu não tô comprando Bitcoin aqui de longo prazo que eu já não esteja comprado. Vocês estão me entendendo? Então eu tô comprado há muito tempo. Então eu tô numa situação confortável para não querer comprar Bitcoin no 64. Mas se eu não tivesse Bitcoin agora, cara, eu sem sombra de dúvida teria uma estratégia muito mais arriscada para me expor, talvez num long aqui,
talvez em outro long aqui, e se a gente tiver um dump, que parece improvável agora, lá embaixo, beleza? Então, lembra, eu passo aqui para vocês as probabilidades dos trades em diferentes tempos gráficos e dos investimentos. Não é porque eu não tô comprando Bitcoin de investimento agora que eu não tenha, tá bom? Na verdade, Bitcoin é disparado a criptomoeda que eu mais tenho, beleza? Show de bola. Entendendo isso, vamos falar também um pouco de resistências no curto prazo. A resistência é esse topinho aqui, tá? Até os 67.300. Então, esse topinho aqui no 66.800, até 67.300. Indo ali, cara, possivelmente é uma zona onde eu vou olhar para shortar alguma altcoin, tá? Porque eu diria que talvez é a última zona, assim, que ainda faz sentido procurar short nas altas, sabe? Porque passou daqui, cara, é pivô no semanal. E tendo um pivô no semanal, nessa região aqui, eu sinceramente olharia para novas máximas. Então seria um momento de segurar a mão, beleza? Show de bola. E o sentimento? O que tá acontecendo no sentimento, caras? Vamos lá. O sentimento tá maravilhoso, tá? Já dando spoiler aqui. Então, lembra que a gente falou com vocês no vídeo de ontem? Preço subindo, Open Interest subindo, Long Short Ratio caindo. Então, se o preço começa a cair, a galera que tá presa faz o quê? Corre para comprar num prejuizinho, num lucrinho, no 0 a 0, cria uma demanda para o preço continuar subindo. Para mim isso é bem claro. Encontramos suporte até antes dos 64, ali nos 64.500 dólares e voltamos a subir. Detalhe, cara, olha que coisa maravilhosa. O preço começa a cair, o que o Open Interest faz? O Open Interest cai, cara. Então essa tendência tá maravilhosa, tá bom? E o preço voltou a subir aqui, opa, voltamos acima dos 66, olha o Open Interest voltando a subir. O preço tem uma quedinha, olha o Open Interest caindo. Caras, então isso aqui é maravilhoso, claramente. E tudo isso, né, com o Long Short Rate acompanhando nos rompimentos com o Open Interest. Então, sinceramente, a situação tá muito boa pro Bitcoin. Eu imagino sim que a gente vai fazer esse rompimento do 67 em breve, tá bom? Tô bem otimista. E é isso aí, tá bom? Para finalizar, e antes da gente falar sobre o ETH, caras, vamos falar sobre as ordens das instituições. Né? Depois eu quero mostrar para vocês aqui as probabilidades do ETF ser aprovado e tal. Ordens de instituições. Caras, tiraram as ordens. Né? Tinha ordem até o 67, tiraram. Agora tem só lá em cima 67.500, 68. Ou seja, isso é bom. Tá? Isso é bom. Isso quer dizer que não estão acreditando mais em 67. Então, provavelmente a gente pode ver esse rompimento ainda hoje. Tá? Vocês sabem que eu não sou muito fã de fazer o market time, né? Quando vai romper. Mas tá me cheirando bem isso aqui para um rompimento hoje. E de qualquer maneira, tá? Eu acredito que a maior probabilidade é a gente romper isso aqui nos próximos dias. Tá, cara, essa região aqui de 67.568 pode ser uma região que a gente pode, vou olhar em short nas altcoins até essas ordens grandes aqui, tá bom? Então isso abre um pouquinho a mais pra gente talvez fazer 1 ou 2 shorts em altcoins aqui, beleza? A gente vai ficar de olho nessa região. Show de bola? Legal, para finalizar vamos falar sobre o ETH, caras, porque o ETH realmente está perdendo valor em relação ao Bitcoin, tá? E aqui o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês. Caras, eu realmente acho que o Bitcoin ele deve ser a base da sua carteira, sabe? Beleza, atualmente eu tenho bem mais altcoins, se for somar todas, do que Bitcoin, mas eu falo especificamente, eu não acho que você deve ter nenhuma altcoin mais do que você tem em Bitcoin, sabe? Eu acho que o Bitcoin, ele dá uma tranquilidade maior, e o Bitcoin, para ser bem sincero com vocês, talvez seja o único ativo que é quase que uma garantia que vai estar muito mais caro daqui a 3, 4, 10 anos, né? O ETH eu acho que é o segundo mais, até por isso o segundo criptoativo que eu mais tenho é ETH, mas lembra de sempre ter mais Bitcoin do que altcoins, tá bom? Mesmo você tendo pouco capital, caras. Eu entendo que com pouco capital tem que arriscar mais, tem que olhar para as gemas, tem que correr bastante risco, sim, mas ter Bitcoin, cara, é uma base para a sua carteira e eu acho que todo mundo deve ter, beleza? Show de bola. Então, entendendo isso, muita gente falando em trocar as altcoins por Bitcoin agora, trocar ETH por Bitcoin. E, cara, é engraçado isso, porque cara, você vai trocar ETH por Bitcoin no menor preço desde abril de 21? Como assim, cara? Né? Quando tá aqui em cima, ninguém fala de trocar ETH por Bitcoin, né? Desculpe, o contrário, né? Então a galera tá sempre ao contrário, cara. Você quer
vender seus ETHs para Bitcoin quando eles estão valendo muito, não quando eles estão valendo pouco. Você quer trocar as suas altcoins por Bitcoin quando elas estão valendo muito, não quando elas estão valendo pouco, cara, né? Então, hoje, por exemplo, cara, a gente tá vendo essa dominância dar uma quedinha aqui de, nem 1%, né? Quando a gente pega BTC DOM aqui, aí já tá caindo 2%. O que as altcoins estão fazendo? Estão voando, caras. As altcoins estão voando, né? Tudo subindo muito mais do que o Bitcoin. Então, pelo amor de Deus, caras, parem de ir no óbvio, parem de ir na manada, parem de ir em pessoas que estão tentando adivinhar futuro e tenham uma estratégia básica para fazer boas compras, né? Então, qual que é a estratégia básica para você fazer boas compras de investimento? Você compra quando está barato. Ou seja, você não vende quando a dominância está na máxima de 2 anos. Você não vende, troca seus altcoins por Bitcoin, seu ETH por Bitcoin, quando a dominância está na máxima de 3 anos, quando a ETH BTC está na mínima de 3 anos. Cara, você fica fazendo isso, você vai conseguir fazer perfeitamente o market timing contrário. Beleza? E é natural que façam, tá bom? Pra quem tá começando, é natural que as suas decisões sejam exatamente o contrário do que você deveria estar fazendo. Por quê? Porque você não tem uma estratégia. Eu tô falando pra quem tá começando. Eu já comecei no mercado sem estratégia também. Você tem narrativas, você tem o torcer, né? Não, eu vou trocar ETH por Bitcoin, desculpe. Eu vou trocar ETH por Bitcoin agora porque eu tô torcendo que semana que vem o ETF vai ser rejeitado e eu vou comprar mais ETH. Cara, você vai tomar uma decisão de longuíssimo prazo com base no que a SEC vai falar de um ETF de Bitcoin, de ETH agora? Sinceramente, cara, né? E pensa, o mercado não é idiota. Então, se nesse momento a gente tem só 11% de chance de ter uma aprovação do ETF no dia 20, até o dia 31 aqui, tá? Mas no dia 23 vai ser o ETF que eles devem reprovar. O mercado já colocou isso no preço. É por isso que ETH/BTC tá tão barato, caras. Então não acho que você vai ser o gênio da lâmpada que vai shortar o ETH aqui e depois da aprovação tudo vai despencar e já era. Pode acontecer? Pode, mano. Mas isso, se você for fazer isso, faça um trade. Não faça esse tipo de decisão com seus investimentos, tá? Para quem ficou curioso, esse aqui é um Polymarket, é um site que bem interessante, na verdade. Ele estima várias probabilidades assim que não tem como você fazer um trade numa exchange, né? Então, tipo assim, tem eleições aqui, os ETFs que eu te mostrei e tal, as probabilidades olha só, das eleições, 51 pro Trump, 42 pro Biden. Então, bem interessante, cara, esse site aqui. Tem umas coisas meio nada a ver, tipo, Elon Musk vai twittar quantas vezes na semana, doideira, cara. Mas é interessante pra gente ver como que tá a oferta e demanda do mercado em alguns assuntos, como, por exemplo, essa aprovação do ETF, tá bom? Isso aqui muda toda hora, tá bom? Mas vocês podem ver uma clara tendência de baixa aqui, né? Lá em janeiro, cara, no começo de janeiro tava 76% de chance. Onde que o ETH/BTC tava quando a gente tava com 76% de chance? Lá em janeiro, né? Olha aí. Comecinho de janeiro aqui. ETH/BTC nas máximas. Todo mundo acreditando que a gente ia ter aprovação. Quando o mercado começa a não acreditar mais, o ETH/BTC vai caindo. Simples assim, tá bom? E se o ETH/BTC cai, ele puxa as altcoins, tá bom? Então é justamente por isso que eu acredito que você não deve tomar decisões de longo prazo com base nessa reprovação. O que você deve fazer é, cara, se for reprovado, comprar bons ativos a bons preços, porque a gente deve ter mais uma porradinha para baixo. Se for aprovado, parabéns, se você não comprou, você vai perder o bonde. Provavelmente, tá bom? Mas é isso, caras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inclusive, eu destaco para vocês uma estratégia aqui que... não esqueçam de mandar suas gemas, tá bom? Que eu tô estudando muito. Para se a gente tiver essa queda na semana que vem, a gente comprar mais algumas. Uma estratégia aqui que o Xande colocou, caras, que eu acho interessante, né? Muita gente tá nessa dúvida. O que fazer aqui no ETF? O Xande, por exemplo, ele quer aumentar a exposição dele em ETH e ele comprou metade do que ele gostaria nessa quedinha que a gente teve aí nessa semana, correto? Ou seja, se for reprovado e a gente cair mais, ele vai comprar outra metade. Se for aprovado, ele comprou metade. Eu acho que é uma boa maneira de você fazer isso, tá bom? Mas particularmente eu não fiz porque eu já tô feliz aqui com a minha exposição, tá bom? Eu já tenho aqui 8%
em ETH, para mim é o suficiente neste momento, tá bom? E 25% de caixa. Beleza, caras? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um forte abraço. A gente se vê aí, dependendo se o Bitcoin rompeu 67.300, eu faço um vídeo aqui à noite, ou quando romper, né? Ou se a gente voltar ali abaixo dos 60, próximo dos 64, porque ali eu acho que a gente vai ter longs, beleza? Então, uma dessas duas. Um forte abraço e a gente se vê amanhã, 9 horas. Tá? Deixa eu até ver qual que tá mais votada aqui. Eu acho que foi a Link. Legal. Então amanhã, 9 horas, vídeo da Link, tá bom? A segunda eu ainda vou decidir de acordo com os votos aqui. Valeu, galera. Um forte abraço.